Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula aí da nossa filosofia. Estamos chegando ao final do nosso material didático, né? É a última aula vamos dizer assim, deste primeiro bimestre, e nós estamos encerrando assim bastante felizes mesmo, sabendo que a maioria de vocês teve um crescimento aí intelectual, possibilidade de abrir a cabeça de vocês para novos conhecimentos, que eu acredito que é o que é mais importante. Afinal, a filosofia nos surgiu com a intenção de colocar pontos de interrogações em muitas situações da nossa vida, e colocando pontos de interrogações nós vamos procurar as respostas. E quando a gente procura as respostas, por certo, a gente cresce intelectualmente. Pode ser as respostas talvez que a gente não gostaríamos de receber, mas a gente cresce intelectualmente, porque nós temos que lidar com o sim e com o não, com os positivos e com os negativos. Tanto é que nós, nesse bimestre, estudamos sobre os contrários, dos opostos, do vir a ser, do bem, do mal. E agora, para a gente encerrar esse primeiro bimestre, nós vamos falar um pouquinho sobre viver bem, inclusive embasado no pensamento aí do filósofo que viveu há 23 séculos atrás, aproximadamente, chamado Aristóteles. E Aristóteles trazia um pensamento bastante interessante. Ele falava que o viver bem, inclusive está na apostila de vocês, deixa eu só ver a página aqui, página 19, traz a condição da felicidade como sumo bem. Até dá um destaque lá, o maior de todos os bens é o sumo bem. Qual é este? A felicidade. Bom, alguns acreditam que a sua felicidade está nos bens. Que tipo de bens, por exemplo? Bens materiais? Bens aquilo que você pode adquirir com o seu financeiro, com o seu poder aquisitivo? No entanto, a gente também conhece muitas pessoas que vivem, de certa forma, infelizes consigo mesmo e que têm posses financeiras. Quero comprar tal celular para esse momento, vou lá na loja, passo o cartão e dane-se. Quero o carro do momento, passo o cartão, não tem problema em relação à condição financeira, mas tem problema em relação à condição de viver feliz. Não é completo, não sabe buscar ou fazer esse gerenciamento dentro de si mesmo. Então, olha só, para ser feliz é necessário viver bem. Essa é uma frase máxima de Aristóteles. Saber viver com aquilo que você tem disponível na sua mão para aquele momento. É uma coisa assim impressionante e até engraçada. Às vezes as pessoas nascem de uma forma muito simples ali, em um lugar muito simples. Vamos dizer assim, o ribeirinho mora lá na beira do rio, aquela situação, de certa forma, como as pessoas interpretam que seria difícil, ter que viver meio da subsistência, planta um milho no fundo da casa, uma abóbora lá no fundo, faz uma hortinha, tem que cercar, porque às vezes os animais que vivem ali por próximo do rio vêm comer aquilo e tal, então tem que cercar, tem que fazer todos os cuidados para que ele possa subsistir. Quando não, uma varinha no rio para buscar um peixinho para comer. Então uma vida simples, pacata. E aí, esse ribeirinho que nasceu ali, cresceu vendo aquela mesma situação do pai e da mãe, ele cresce, aí ele é levado para a escola, ele adquire algum tipo de conhecimento extra, não que aquele que ele está vivendo não seja conhecimento, é conhecimento, está vivendo um tipo de conhecimento. Então ele é levado para a escola para ter acesso a outro tipo de conhecimento. Então esse conhecimento da escola eleva o seu nível intelectual e ele parte para outra. Digamos que ele saia dali e vá viver uma vida conforme os seus sonhos. Empresário, profissional liberal, trabalha 18 horas por dia, dá 6 a 0 e toca o barco. Vamos lá. Com os seus 60 anos, ele já está de saco cheio daquilo que ele está vivendo. E, de certa forma, ele faz o caminho inverso. Notem para vocês verem como é que é meio quase que regra essa condição. O cara sai de um nível de pensamento, de um nível de felicidade, vai para uma outra situação que ele coloca como desafio para ele,
mesmo que ele seja abastado financeiramente, de bens, é uma boa casa na cidade, aquele bom carro, mas ele quer retornar à condição da simplicidade. Voltar para a beira do rio, comprar uma casinha na beira do rio, ter um lugar mais pacato onde ele possa viver. Quantas pessoas não vão para a cidade grande e depois voltam? Olha, a gente pode encontrar, inclusive, situações dentro da nossa cidade ou outras regiões do Brasil. Tem até uma piadinha, eu acho até sem graça, mas o pessoal diz que quando o nordestino ele nasce, a mãe já começa a bater na cabeça, é por isso que ele tem a cabecinha chata. Bate na cabeça lá, filho, quando crescer vai para São Paulo para trabalhar, né? Então por isso que a cabeça do cearense, principalmente, ficou chata. É uma piadinha que existe. E aí ele vai para São Paulo, trabalha a vida inteira, quando ele aposenta ele quer voltar para os seus princípios. Então vamos lá, onde é que realmente está a verdadeira felicidade? Então, Aristóteles nos dizia e nos afirmava que a felicidade é o sumo bem, aquilo de melhor que o homem pode conquistar para ele. E para ser feliz precisa saber viver bem. Bom, precisa saber viver bem com aquilo que ele tem à sua disposição. É até engraçado, mas há uma correlação desse tema junto com aquilo que a gente fala em vez em quando dentro da própria escola da inteligência com vocês, quando a gente fala sobre gratidão, né? Como as pessoas deixaram de ser gratas por aquilo que ela tem e é por isso que vivem infelizes. Tem sempre um nível acima que ele quer e precisa e tem uma necessidade, até mesmo quase que gananciosa de adquirir, de ter, de possuir. Se todos os dias ele não tiver algo que esteja envolvido com o financeiro, não é o suficiente para ele. Não estou dizendo nem em ganhar dinheiro, estou dizendo em adquirir coisas. Porque também, de certa forma, nos dá algum grau de satisfação quando a gente sai, ou com o cartão, ou com o dinheiro, e você vai e adquire aquilo que você gostaria de adquirir. Mas a sua felicidade não pode estar atrelada a isso só. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma situação de pandemia mundial, a situação desse coronavírus está aí, brecando a sociedade, brecando todos os meios, comerciais, industriais, enfim, serviços estão todos, de certa forma, em desaceleração. O que ocasiona? Ocasiona algum tipo de depressão comercial. O fato é que aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos em 1929, que foi a Grande Depressão, nós podemos estarmos vivendo isso nos nossos dias atuais. As pessoas param realmente de gastar. Por quê? Porque diminui a renda. E o cara não vai gastar. Ou às vezes aquilo que ele tem ele acaba segurando. E isso é uma grande roda. Ok? Salva algumas exceções. Salva-se algumas exceções. Mas uma grande maioria para. Por quê? Uns faltam renda. Os outros é porque diminuiu a renda e ele tem que segurar realmente. Porque senão, até mesmo aquilo que ele poupou durante um tempo, vai embora. A gente não sabe quanto tempo demorará para que se passe essa crise. Então, está todo mundo numa depressão comercial, depressão, vamos dizer assim, financeira. E daí, como é que você vai viver? Com as coisas simples, você não consegue se rearranjar e ter olhos para que você possa desenvolver a sua felicidade interior? Então vamos dizer assim, a felicidade, segundo Aristóteles, é algo que você faz brotar. Não dá para você ser feliz esperando algo de alguém. Esquece. Por quê? Porque esse outro alguém também precisa formatar a sua felicidade. E se a felicidade desse outro alguém não for para que ele possa te garantir felicidade, exceto pai e mãe que faz tudo pelos filhos, ponto. Mas e daí? E se faltar pai e mãe? Nós estamos numa situação de crise de saúde. Você não vai viver? Felicidade, presta atenção, a sua felicidade tem que independer das circunstâncias que estão ao seu redor. Você tem que buscar, você tem que fazer. Debruce-se você sobre os seus livros, sobre o seu conhecimento. Então, Aristóteles falava algo aqui também de suma importância. Qual é o maior de todos os bens? Está aqui em destaque, inclusive na apostila de vocês na página 19.
Qual o maior de todos os bens? O maior de todos os bens é o sumo bem, que é a felicidade. Aí lá no terceiro parágrafo, ele diz assim, ó, ele afirma que todas as ações, as escolhas e também os conhecimentos humanos têm por finalidade nos proporcionar a conquista de algum bem. Por que você estuda? Qual é a intenção de você estudar? Qual é a tua prioridade em relação aos seus estudos? Então, honra, sabedoria. Então, veja só. Quando nós estamos num percurso, nós temos que ter algum tipo de objetivo. Eu quero ser feliz. Ótimo, legal. Então, mas você está traçando o caminho mais ideal para que você possa ser feliz? Às vezes a gente cobra algumas coisas de vocês, por exemplo, assim, você não está estudando adequadamente, você precisa se aplicar. Por quê? Porque a gente sabe que esse negócio que está aí, às vezes, abaixo dos seus braços ou dentro da sua bolsa, chamado material didático, tem um poder sensacional de conquista que você nem imagina. Só que às vezes a gente quer aquilo que é o mais fácil, né? Então, felicidade é uma busca incessante, constante dos homens. Mas você precisa pavimentar para que você possa ter mais facilidade de estar nesse nível de felicidade. Ou às vezes as pessoas têm tudo e não têm nada. Aí eu faço uma pergunta para você: qual é o seu nível de felicidade? Tá? Tem aqui, eu vou pedir depois umas atividades para vocês. Pessoas do bem. Então veja só. Tem algumas pessoas que, para viver bem, ela só precisa servir as outras. Mahatma Gandhi, que inclusive está lá na apostila de vocês, na página 21, ele era um cara que tinha prazer. Você sabe por quê? Porque esse cara, ele estudou na Inglaterra, fez direito na Inglaterra, depois ele foi ser advogado na África do Sul. Você imagina. E esse cara cresceu de certa forma, ele tinha uma casta, ele fazia parte de uma casta seleta, ele não era qualquer um dentro da hierarquia, vamos dizer assim, das classes sociais na Índia. Ele não era qualquer um, ele tinha algum tipo de poder aquisitivo, porque senão ele não teria ido para a Inglaterra para estudar. Esse cara, ele podia muito bem viver tranquilo, sendo advogado das causas da casta dele, mas ele resolveu ser feliz dispondo a vida dele em favor de um bem. E qual era o bem? A não guerra civil dentro da própria Índia. Você já imaginou o cara, de certa forma, liderar uma situação dessa? A gente pode olhar dentro do nosso país. Hoje a gente está numa, de certa forma, confusão, discussão, divisão de ideias e ideais em relação ao que é melhor para o nosso país. Direita e esquerda estão aflorados e parece que vão se pegar como dois cachorros pitbull. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E daí, quem é que vai entrar no meio para fazer esse meio termo? Inclusive, Aristóteles falava, vocês estudaram no ano passado falando sobre temperança, sobre a condição do tempero, que também, de certa forma, busca a condição de felicidade. Tô bombando, vou viver lá nas alturas, tô enrolado, vou viver com a cabeça dentro do buraco. Esquece. A nossa vida ela é cíclica, ela sobe e desce, sobe e desce. Eu gosto de usar sempre um exemplo que eu ouvi lá atrás, quando ainda era garoto. Por exemplo, o surfista, ele vive só na crista da onda? Jamais. Tem hora que ele está na crista da onda e está posando para as fotos. Mas tem hora que ele está com 1 tonelada de água na cabeça e ele não sabe se o rosto dele vai tocar nos corais que estão lá embaixo, nessas grandes ondas que eles surfam. E daí? Com exemplo, a menina que quase morreu, brasileira, que foi lá para Portugal encarar as maiores ondas. E daí? Nossa vida é cíclica. Então, queridos, eu quero que vocês avaliem bem a vida de vocês em relação à condição do sumo bem, que é a felicidade. Qual é o nível de felicidade que você está desenvolvendo para você? Porque isso é a gente que desenvolve. Então eu gostaria que você guardasse no seu coração todos esses nossos bate-papos em relação à condição de viver dentro do possível, dentro dessa expectativa. Porque tem gente que tem um monte de posses e não tem felicidade nenhuma. Viver bem. Nosso bimestre traz a condição de viver bem.
Nós definimos o que era bem, o que era mal, bens que se transformaram em maus e maus que se transformaram em bens. Nós estudamos profundamente isso. Então eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, como assim, vou buscar o sumo bem, baseado até mesmo na ideia de Aristóteles, né? Felicidade para mim é o que importa. E aí, você está feliz com aquilo que você está desenvolvendo para você? Você é feliz por aquilo que você tem conquistado, até mesmo de conhecimento? Ah, não sei, mas você tentou. Ah, não consigo, mas você foi em frente. Você já pensou se Mahatma Gandhi, né, ou Mohandas Gandhi tivesse aberto mão e falar, quer saber de uma coisa? Deixa o circo pegar fogo e eu vou desenvolver a minha felicidade, única e simplesmente. Não, eu vou desenvolver a minha felicidade baseado na felicidade dos outros. Então eu vou, de certa forma, sacrificar um pouquinho daquilo que eu acho que deve ser feito para que as pessoas possam também gozar de felicidade. Até hoje eles vivem lá, virou e mexeu, tem uma terra lá chamada Caxemira, que eles vivem brigando. Paquistão e Índia tretou, relou, estão se pegando. Quase que um problema de guerra civil lá. E aí, até hoje, você imagina naquela época. Então esse cara abriu mão, de certa forma, da felicidade única e simplesmente dele para proporcionar algo a alguém. Prazer em ver as pessoas bem. Pessoas do bem que se sacrificaram e trouxeram bem às outras pessoas. Beleza? Beijo no coração de vocês. Guarde aí esse supremo bem no coração, que é a felicidade. Procure desenvolver, ok? E você está desse lado e eu daqui, torcendo para que você possa ser feliz de verdade. Procure o conhecimento, busque a sabedoria, porque por certo ela será o pavimento que você precisa para chegar no maior nível de felicidade que você deseja para o seu coração. Deus abençoe você. A gente se fala por aí. Um beijo e até mais. Valeu!